Gente, o que é um artigo de opinião? Agora você para, sossega, se concentra no artigo de opinião, tá? Que nós vamos carinhosamente chamar de AO. Aqui, né? AO. Nossa, o nosso artigo de opinião. Esquece os outros gêneros agora, não digo esquece assim, nós vamos comparar com ele e tal, mas o nosso foco agora vai ser no artigo de opinião. Porque eu preciso que você aprenda todos. Lembra que eu preciso que você aprenda todos? Muito bem. Então, o artigo de opinião, ele é um texto argumentativo, certo? Por quê? Porque ele traz argumentos para defender o seu ponto de vista, a sua tese, o que você quer falar sobre o assunto. O artigo de opinião se diferencia, olha o que eu coloquei aí para vocês, ele se diferencia de outros textos, de que forma? Ele é mais persuasivo, olha aqui o objetivo, persuadir. O artigo de opinião é o texto que procura convencer. Agora é o momento que você escreve aí, artigo igual convencer. É o texto que mais tenta lhe convencer de alguma coisa. Então, você tem uma determinada opinião sobre aquele assunto, você vai apresentar argumentos para convencer os outros de que aquele seu ponto de vista precisa ser levado em consideração. O artigo de opinião, gente, foco aqui. O artigo de opinião é o texto que vai te deixar assim, ó, com aquela pulguinha atrás da orelha quando você termina de ler. É o texto que vai fazer a pessoa ficar pensando naquilo, entendeu? Não naquilo. Vocês entenderam, né? O artigo de opinião é o texto que deixa a pessoa desconfortável, incomodada. Vocês entenderam? Não é um texto negativo. Muito cuidado, que tem gente, quando a gente fala que o artigo de opinião é um texto que incomoda, as pessoas falam assim, então o artigo de opinião é ruim, né? Porque ele incomoda. Não, o artigo de opinião, ele incomoda no sentido de causar reflexão. Lembra que eu falei para vocês, né? Agora há pouco, que o principal objetivo da prova de redação da UniOeste é apurar o seu senso crítico, né? Bem característico, gente, né, da universidade, dessa universidade que nós estamos falando em questão. E, na verdade, né, a gente entende que todas as escolas, as instituições de ensino superior, elas têm que prezar pelo desenvolvimento do senso crítico. Então, se você conseguir demonstrar num artigo de opinião que o teu senso crítico é bem apurado, é bem desenvolvido, é bem articulado, né? Você escreve bem, você coloca as ideias bem organizadas, porque agora eu vou contar um segredo para você. Tem gente que acha que vai tirar a nota máxima na redação da UniOeste o aluno que sabe escrever palavra difícil assim, que escreve umas coisas super, hiper, mega desenvolvidas e tal. Claro que algumas pinceladas disso fazem diferença na riqueza de vocabulário. Mas, gente, sou corretora de redação e confirmo para vocês, um bom texto é o texto bem articulado, é o texto que desenvolve bem, sabe? Aquele que você lê assim, sabe? Que você tem aquela fluência na leitura, que você não precisa parar e ficar pensando. O que mais irrita o corretor é ter que parar o texto e pensar, não, mas o que ele quis dizer aqui? Entendeu? Quando você tem que parar a leitura porque ela trava, que você não entende qual foi a tua mensagem aí do outro lado, isso que atrapalha a leitura. Então, o bom texto, independente do gênero, é o texto bem organizado, que começa, desenvolve e termina. Professor, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei o que é um texto bem organizado. Pega exemplos. Pega textos que vocês conseguem encontrar, né? Tanto material de apoio aqui terão textos, como também em outras maneiras, outras formas de você fazer leituras de texto e pensa, por que esse texto é bom? Por que esse texto foi considerado bom?
Inclusive, eu vou mostrar para vocês um texto que foi produzido na prova do vestibular, no último vestibular da UniOeste, que tirou 5,4, 5 e 4. Vocês sabem que tem a pontuação 60, né, 6, e essa redação tirou 5 e 4. A aluna em questão é minha aluna e ela entrou na UniOeste, ela está estudando na UniOeste nesse momento. Então, por que ela tirou uma nota boa? Qual foram as vantagens do texto dela em comparação com os demais? Também temos um texto que tirou 3 e pouco, tá? 3 e 8, se eu não me engano, que esse texto, não lembro agora exato se é 3 e 4 ou 3 e 8, tá, gente? Mas é isso aí. Esse texto tirou, olha, 2 pontos a menos do que o outro. Por quê? Então, eu vou mostrar os 2 textos para vocês quando chegar na hora dessa aula, tá? Nós nem estamos falando aquele texto ali era carta do leitor, que é artigo de opinião, tá bom? E ver o que eles têm de bom, o que eles fizeram de errado, para que você não cometa os mesmos erros na sua prova. Sim, você vai passar na redação da UniOeste. Então, como eu estava dizendo aqui no nosso slide, o artigo de opinião é o quê? É um texto que procura convencer, causar reflexão, incomodar o leitor, deixar o leitor assim, pá, mas sabe que é mesmo? Entendeu? Você já fez essa fala aí, né? Você para, termina de ler e fala assim, pô, mas acho que é isso mesmo, né? Eu discordo, mas assim, faz sentido o que ele disse, entendeu? Então, são essas sensações que você precisa causar no outro. Pega os seus textos aí, que você já está treinando a redação, não tá? Não? Como assim? Começa hoje, vai terminar de assistir essa aula, já vai escrever um artigo de opinião. Vai. E aí o que você vai fazer? Pede para alguém ler, se você gosta de ter uma terceira opinião, né? Uma segunda opinião além da sua. Pede para alguém fazer a leitura desse texto, alguém da sua família, um amigo, namorada, um primo, sei lá, alguém que você conhece, se tiver um professor de português, pede também para fazer a leitura. Beleza? Diferença do artigo de opinião, então, para os outros textos é justamente o objetivo. Olha aí, persuadir, tá? Nós temos um objetivo principal que é persuadir, convencer. Vocês vão perceber que nos outros gêneros nós temos outros objetivos, certo? Na carta do leitor nós temos outro objetivo e no comentário outro objetivo. Vou fazer uma ponte aqui com vocês com a redação dissertativa argumentativa. Não está no edital da UniOeste, mas presta atenção. É a redação que provavelmente você está acostumado a lidar. A redação dissertativa argumentativa padrão Enem. Qual é a diferença do artigo de opinião para a redação padrão Enem? Eu acho importante nós falarmos sobre isso, né? Porque provavelmente você venha a fazer essa prova também, ou já tenha feito a prova do Enem. A redação do Enem, ela é dissertativa argumentativa. O que isso significa? Que ela fala sobre um tema, apresentando argumentos, só que de forma mais sutil. O ponto principal da dissertação argumentativa está em falar sobre o problema, entendeu? E esses argumentos, eles servem para caracterizar o problema, né? Imagina assim, estou falando da prova do Enem, tá? Redação do Enem. Imagina que você tem aqui a prova, uma das propostas aí que foi sobre o cinema, né? Imagina você pegar a proposta do acesso ao cinema no Brasil e você ter que falar sobre o acesso. Você vai dizer se esse acesso acontece, se as pessoas conseguem acessar facilmente ou se tem dificuldade para acessar indústria cinematográfica no nosso país. Os argumentos vão falar sobre o quê? Sobre essa falta ou não de acesso, tá? E no final, a conclusão vai apresentar uma proposta de intervenção. No artigo de opinião, não precisa ter necessariamente uma proposta de intervenção, tá? A proposta de intervenção tem que apresentar possíveis formas de melhorar o problema, né? Possíveis maneiras de você deixar esse problema menos evidente, enfim. No artigo de opinião, você não precisa necessariamente delegar funções para que lá na proposta de intervenção, tá? Você pode usar isso como um argumento. Ó, tal coisa deveria acontecer, assim, 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 assim. Um argumento forte, inclusive. Então, estão vendo que o texto ele se reorganiza. Na dissertação argumentativa do Enem, então você disserta sobre um assunto. E os argumentos servem para sustentar essa dissertação.
É um ponto de vista também? Sim. É uma tese também? Sim. Só que no artigo de opinião, essa tese tem que o quê? Persuadir, convencer, incomodar. Lembra? Então, estamos aqui para incomodar, né? Vamos pegar essa frase e levar ela com a gente na hora de produzir o artigo de opinião. Terminou de ler o seu texto, assim, ó, quando eu digo incomodar, gente, claro que você não vai ser grosso, né? Você não vai ser indelicado, você não vai ferir nenhum direito humano no seu texto, cuidado. Não precisa, né? Não estou falando que um texto crítico é um texto que você também respeita os outros, certo? É preciso respeitar os outros. Então, você tem que convencer as pessoas de que aquilo é bom, de que aquilo pode ser a maneira correta de tratar o problema, porém, você também não pode esquecer de respeitar né, as escolhas, enfim, os direitos das outras pessoas, certo? A carta do leitor, ela é um pouquinho diferente do artigo de opinião. Eu trouxe aqui para comparar, né? Porque a primeira pergunta aqui é a diferença do artigo de opinião para os outros textos. A segunda pergunta. Então, vamos falar dos outros textos para vocês entenderem bem a diferença. Na carta do leitor, o objetivo principal é comunicar. Qual era o objetivo principal do artigo de opinião? Persuadir. Viram a diferença? No artigo de opinião, você quer convencer. Na carta do leitor, você quer comunicar. Como assim? Você quer comunicar alguém ou algo. O destinatário sempre vai estar na proposta, tá? Vocês vão ver quando nós falarmos da carta do leitor mais específico. Agora, né, é o artigo de opinião. Estou mostrando a diferença. O artigo de opinião, ele quer te convencer. A carta do leitor, ela quer comunicar. Comunicar o quê? O que você pensa sobre o assunto. Também é argumentativo, né? Claro que tem um caráter meio de informação aqui, né? Professora, para mim parece mais um texto informativo do que argumentativo, porque informa a minha opinião, tá? Mas essa tua opinião é baseada em alguma coisa, né? É baseada no seu ponto de vista, nos seus argumentos. Então, a carta do leitor, ela tem uma estrutura diferente do artigo de opinião, totalmente diferente, tá, gente? O artigo de opinião vai ter título, né, e depois o texto. A carta do leitor tem outros elementos. Então, cuidado, cada gênero é um gênero. E o principal objetivo da carta do leitor, então, é comunicar. A carta do leitor, ela vem um texto um pouco mais conciso, um pouco mais curto do que o artigo de opinião. Ela é mais objetiva e ela vai tratar de um problema que está sendo colocado na proposta. O comentário crítico argumentativo, o que é e como ele se difere também do artigo de opinião, tá? O comentário, ele é um texto muito parecido em estrutura, né, da dissertação argumentativa e do artigo de opinião, ou seja, aquele texto bem corrido mesmo, tá? E o que acontece no comentário crítico? Você escolheu uma temática, você não, a banca, né? Você tem uma temática e você tem que analisar o que está acontecendo ali. É como se você tivesse que descobrir o tema, tá bom? Porque olha o objetivo do comentário crítico: analisar. E aí, será que você é capaz de opinar? Olha o nosso meme. Será que você é capaz de falar sobre isso? Não sou capaz de opinar, é o meme, mas você será. Você será capaz de opinar, porque eu vou te ensinar como fazer isso. Então, vamos fazer um resumão dos 3 gêneros para ficar bem claro para vocês aqui? Ó, estamos falando do artigo, né? O nosso foco agora é o artigo, mas eu coloquei a descrição, né? Coloquei uma pincelada dos outros gêneros, porque senão também a gente fica ansioso, né? Não sei se vocês são igual, mas eu sou bem, tipo assim, né? Eu quero saber, mas o que tem então nos outros? Por que, né? Qual é a diferença? Ah, vai falar só do artigo, por que já não fala dos 3 de uma vez? Então, gente, artigo de opinião. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ó, artigo de opinião, persuadir. Beleza? Artigo de opinião, persuadir. Estrutura, título, texto. Vamos ver detalhes depois, tá? Carta do leitor. Objetivo, comunicar. Comunicar a sua opinião, a sua argumentação. Estrutura de carta que nós vamos estudar. E o comentário crítico, objetivo, analisar. E aí é o momento que você pensa, será que eu sou capaz de fazer uma análise crítica?
Gente, vamos fazer uma coisa agora já para ficar mais fácil. Ó, comentário crítico. Separa bem os gêneros, né? Comentário crítico, tá? Análise crítica. Vou escrever aqui, ó. Análise, tá? Desculpa se às vezes a letra fica um pouco feinha. Ó, análise. Você está fazendo uma análise crítica daquilo. Geralmente vai vir uma tira, sabe? Vem um texto curtinho, uma notícia, uma letra de música, tá? Pode vir esses gêneros para você analisar. Aí você tem que descobrir qual é o problema que está acontecendo ali, entendeu? O que está acontecendo aqui? Que problema que está trazendo aqui para mim? Aí eu tenho que descobrir qual é a situação, o problema, para eu falar sobre ela. Pronto, o falar sobre ela é o comentário crítico que você vai fazer acerca dessa situação. E você é capaz, sim. E o que esses gêneros têm em comum, Prof. Grazi? Porque assim, eles têm diferenças, como vocês já viram. Mas eles também têm coisas em comum. O que eles têm em comum? Gente, presta atenção aqui no que eu estou falando. A partir do momento que você entende como a prova funciona, não é muito mais fácil de você resolvê-la? Então, a primeira coisa que você vai fazer... Não, a segunda, porque a primeira é fazer a redação, né? Falei que a primeira coisa era vocês fazerem a redação. Treinar um artigo de opinião. A segunda coisa que vocês vão fazer hoje é pegar provas anteriores, dos anos anteriores. Se vocês ainda não fizeram isso. Se já fizeram, parabéns. Ó, tá? Agora, se vocês ainda não fizeram, para e vai fazer. Por quê? Tem que conhecer a prova. Tira um domingo, um sábado e fala assim: hoje eu vou fazer a prova da UniOeste, tá bom, pai? Hoje eu vou fazer a prova da UniOeste, beleza, irmã? Não vem aqui me encher o saco no quarto, porque eu vou me fechar aqui e vou fazer a prova, tá? Se isola, né, do mundo, senta, se concentra, cronômetro, relógio, enfim, o que você achar melhor, sem consulta, em lugar nenhum, e faça a tua prova. A prova do ano passado, a prova do ano retrasado, faça. Mas, professor, eles não vão fazer a mesma prova. Tá, mas e o estilo da prova? Será que não tem algumas coisas assim que são parecidinhas? Estão entendendo o que eu tô falando? Eu não tô falando que vai ser a mesma pergunta, que serão as mesmas perguntas, muito menos o mesmo tema de redação. Esqueça, esqueça. Temas novos, vida nova, né? Mas o principal objetivo de você refazer essas provas é pegar o jeito. Vai chegar um momento que você vai perceber assim: essa pergunta aqui eu acho que é parecida com aquela outra. Ó, o comando da questão é o mesmo. Compare, analise, interprete, relacione. Tá? Vocês vão aprender a interpretar. Se vocês não souberem interpretar, vocês não vão conseguir responder as questões com qualidade. Você precisa ser um bom intérprete. E quando eu falo questões, a redação é uma questão, né? Que é uma baita de uma questão, por sinal. Né? Então, você precisa interpretar. Se na proposta de redação diz assim, ó, produza um artigo de opinião sobre... Você vai lá e faz uma coisa um pouquinho diferente do que eles solicitaram, você já tá lascado. Entendeu? Porque a gente tem que obedecer à prova, né, pessoal? Ah, eu sou meio desobediente, eu sou meio revoltado, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Reprova, então. Simples assim, ou você faz o que está sendo... O que você quer da tua vida? Você quer passar na prova vestibular? Sim, então você vai fazer exatamente o que a proposta está pedindo. Pronto, acabou. Não confunde gênero, não coloca um tema no outro texto, segue a estrutura do texto que você escolheu. Ah, escolhi artigo, artigo. Escolhi carta leitor, carta. Não tem nenhum desses dois. Tem comentário crítico. Então você vai fazer um comentário crítico. Não inventa bobrinha. Ai, mas no edital dizia que ia ter artigo. E se não tem na hora, se tem só os outros, eles não colocaram apenas um tipo de texto no edital, gente. O edital vem com vários gêneros. Nós vamos estudar os 3 e vamos aprender. Lógica textual, organização, produção de texto, como começar, como desenvolver, como terminar. Eu tô aqui para te ensinar isso. Agora, eu quero saber se você aí está disposto a aprender. Beleza? Vamos lá. O que esses gêneros têm em comum? Todos os gêneros, lembra que eu falei de conhecer a prova? Conhecer o esquema da UniOeste? Ó, todos os gêneros solicitados na redação da UniOeste pedem o quê? O seu ponto de vista. O seu ponto de vista sobre algo, né? Tô ajeitando aqui a caneta para mostrar melhor para vocês. O ponto de vista, olha aqui, ó, tá? Sobre algo
que você sugere que seja feito. Então, estão vendo que são 3 coisas que vocês vão fazer? Não é apenas uma. Uma é escrever. A segunda é mostrar o que você acha daquele assunto. Não é muito assim o que você acha, é o que você tem certeza, é a sua opinião formada sobre aquele assunto. E terceiro, além de você mostrar o teu ponto de vista, você tem que dizer por que aquilo tem que ser feito. Tá? Por que não podemos apenas dissertar na prova da UniOeste? Porque você precisa fazer todas essas outras coisas aqui que estão sendo pedidas para você, tá? Ou seja, mostrar o ponto de vista sobre algo e o que você sugere, por que aquilo tem que ser daquele jeito, entendeu? Então, analisa meu raciocínio, tá? Foco. Carta do leitor. Você vai fazer o quê? Comunicar. Comunicar o quê? O seu ponto de vista. Através de quê? Argumentos. Artigo de opinião. Você vai persuadir. Persuadir o outro a quê? A cair no seu ponto de vista. Através do quê? Dos seus argumentos. Comentário crítico argumentativo. O próprio nome já diz. Você vai fazer o quê? Analisar. Lembra que o objetivo é analisar? Você vai analisar uma problemática que está sendo apresentada para você. Mostrar o que você pensa sobre o assunto através dos seus argumentos. Todos os gêneros que são solicitados na prova da UniOeste são gêneros críticos. São gêneros que querem saber o que você pensa e por quê, como você sustenta esse seu pensamento. Então, você não pode só dissertar, marquei de vermelho agora aqui, ó. Você não pode só dissertar, por quê? Porque só dissertar é só falar sobre. Falar sobre não significa necessariamente argumentar. Não significa necessariamente analisar. Não significa necessariamente comunicar o seu ponto de vista. Tá vendo como a prova ela vai além das nossas expectativas? A prova ela é difícil por isso. Por quê? Porque você tem que mostrar a sua capacidade crítica a respeito daquele tema que foi passado para você. O tema é meritocracia. Qual é a sua análise crítica a respeito disso? Sustenta a sua tese com argumentos.